Olá, empresário, empresária. Sou Paul Lopes, do Empresário Raiz, e quero falar com você um pouquinho mais. Eu sempre gostei disso, né? Quando a gente apresenta um tema, pareceres de outras pessoas, para não dar a impressão que é opinião, é simplesmente eu que penso assim. Eu quero trazer à tona a questão do sofrimento, porque talvez você que viu o meu vídeo anterior pode pensar, cara, esse homem está ficando louco. Valorizar sofrimento, agradecer por sofrimento. Eu sei que isso é contracultural, isso é totalmente contra o fluxo do mundo, mas eu não estou sozinho nisso. Há muitas pessoas que também compreendem que o sofrimento ele não é para destruição, muito pelo contrário, o sofrimento é para a construção. Você vai ser construído melhor, de forma mais perfeita, através do sofrimento. Jamais ele é para a destruição. O que eu estou tentando trazer aqui é uma outra cara do sofrimento, de que você deve analisar isso com outros olhos, não com os antigos olhos, porque é uma oportunidade tremenda para você amadurecer. E eu não estou sozinho, que eu trouxe aqui alguns autores muito renomados que também falam disso. Nietzsche, por exemplo, no livro dele Crepúsculo dos Ídolos, que Nietzsche viveu no século XIX, né? Só falando um pouquinho sobre ele foi mal interpretado. Nietzsche é conhecido hoje na mídia como um ateu que falou uma asneira muito grande, que foi que Deus está morto. Ele é famoso por essa frase, Deus está morto. Mas quando a gente começa a analisar um pouco mais profundamente a obra de Nietzsche, você vai perceber que quando ele diz que Deus está morto, ele não estava dizendo isso com relação a Deus, ele estava dizendo isso com relação às pessoas. As pessoas mataram Deus. Porque no século XIX, a racionalidade ela vem substituir a forma das pessoas viverem. As pessoas, elas tinham muito uma maneira de pensar teocrática, ou seja, tudo era Deus, e de repente inúmeros autores começam a falar que não é assim. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que fazer suas convicções. E a preocupação de Nietzsche era: a sociedade não está preparada para viver sem um Deus. A sociedade viveu por milênios com Deus e agora ela vai se autoconduzir sem Deus. Por isso que ele fala que Deus está morto. Então percebe que Nietzsche foi, de certa forma, mal interpretado, porque Deus está morto porque as pessoas mataram Deus, e não porque Deus está morto, que de fato Deus não está morto. E esse cara tão ilustre, ele fala assim: aquilo que não me mata me fortalece. Olha que frase magnífica ele escreveu em Crepúsculo dos Ídolos. Aquilo que não me mata me fortalece. Sabe o que é isso aí? É o sofrimento. O sofrimento tem hora que parece que vai matar a gente, mas não mata. Ele não mata, pode ficar tranquilo. Se ele não mata, ele fortalece. É isso que você tem que aproveitar. Já que eu tenho que passar essa situação tão negativa, tão ruim, que isso seja, no resultado final, um homem mais forte. Que eu saia dessa situação alguém mais empoderado, menos frágil. Outro autor que eu gosto, admiro muito, é Sêneca. Já falei em vídeos anteriores sobre ele, hoje eu não vou falar não. Sêneca, só para lembrar, né, foi um filósofo conselheiro do imperador Nero, e ele fala: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E aqui nós estamos falando de trabalho manual, porque há 2000 anos atrás, quase todo o trabalho era manual. Não havia máquinas. Então, quando você trabalha, quando você malha, quando você caminha, você está desenvolvendo algo. Aonde? No seu corpo. No seu corpo. Você vai fazer caminhada, a tua musculatura está sendo desenvolvida. Você vai para a academia, a tua musculatura está sendo desenvolvida. O sofrimento, ele desenvolve a tua mente, o teu psique. Ele precisa operacionalizar da mesma forma que o exercício físico, da mesma forma que o trabalho manual. Da mesma forma que o trabalho manual é capaz de fazer o teu músculo se fortalecer, o sofrimento também precisa ser capaz de fazer você se tornar um homem mais forte. E um autor que eu não posso deixar de citar, porque talvez de todos os filósofos e escritores ninguém sofreu como ele, foi Viktor Frankl, um judeu que viveu o Holocausto, que foi para campo de concentração, que sobreviveu ao campo de concentração, e vocês sabem o que foi um campo de concentração. E ele tem um livro, talvez não tenha ninguém que fala sobre o sentido da vida
tão bem como esse autor. Ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido, onde ele fala o seguinte: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Imagina, o que Viktor Frankl conseguiria fazer no campo de concentração para mudar aquela situação? Nada, absolutamente nada. Ele estava vendo ali a sua família ser morta, seus amigos serem mortos, todos os seus compatriotas sendo mortos, e a ele ainda estava sobrevivendo. Ele não podia fazer nada, mas ele fez uma coisa incrível. Ele se desenvolveu. Ele começou a perceber que era ele que precisava mudar. A mente dele precisava mudar. A capacidade de suportar sofrimento dele precisava aumentar. Ele precisava ser nutrido com pouca comida. Ele precisava ser submetido a trabalho árduo e no final do trabalho árduo ele aguentar aquilo e poder dormir e saber que no outro dia passar por todo aquele sofrimento de novo. Ou seja, se ele não mudasse a mente dele e começasse a ficar com a mente de lamentação, ele não conseguiria resistir tamanho sofrimento. Então é isso, há situações que você não vai mudar, você simplesmente não vai mudar. É um amigo seu que está te causando problema, às vezes é o cônjuge, às vezes é o filho, às vezes é um irmão de igreja, e você não vai mudar aquela situação. Por quê? Porque aquela situação não é para você mudar ela. Aquela situação foi dada a você para que você possa mudar algo que precisa ser mudado dentro de você. Se você tem essa visão, aquele sofrimento que você está passando não é para você eliminar o sofrimento e muito menos mudar a situação, mas é para mudar você mesmo. Cara, quando você entende isso, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais proveitoso. Um outro autor que eu ainda quero citar é C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreve uma frase também que tem tudo a ver, que ele fala assim, ó: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. E é isso aí, naquelas situações positivas, a voz de Deus é um mero sussurro. Você está vivendo um tempo bom, é muito baixinho que Deus fala e às vezes você nem percebe. Mas a hora que vem o sofrimento, cara, aí você fica com o ouvido alargado. Na verdade, eu acho até que C.S. Lewis, ele não escreveu isso, é o que estou falando. A voz de Deus é a mesma, mas ela soa como um sussurro na hora que está tudo bem. Por isso que a gente às vezes não aprende. Você não ouve Deus, porque está tudo muito bem. Mas na hora que você está vivendo o sofrimento, parece que Deus está gritando com você. Ou seja, você é despertado. Os seus ouvidos estão mais abertos. É por isso que a gente precisa sofrer. Não tem como. Se a gente não entender que precisa sofrer e que o sofrimento vai nos amadurecer, nós vamos morrer infantil. E não é isso. A gente está vivendo essa vida aqui nessa terra para amadurecer. A gente não pode passar décadas e décadas e ser a mesma pessoa. Você tem que amadurecer, tem que melhorar. Um empreendedor também que sofreu muito e ele fez um projeto que deu errado. Foi talvez um dos maiores projetos na época dele. Isso foi na década de 20 do século passado. Henry Ford, o fundador da empresa automobilística Ford, ele fez um projeto ali no Pará de extração de borracha gigantesco, chamava Fordlândia. Tem inúmeros documentários sobre esse fato. Ele criou do nada, no meio da selva, uma verdadeira cidade. E por incrível que pareça, esse projeto deu errado. Ele perdeu milhões, centenas de milhões de dólares na época. Mas olha a frase que ele fala: o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez de forma mais inteligente. Percebe que ele aprendeu com aquilo? Para ele falar uma frase dessa, que o fracasso não é para nos derrubar, não é para nos desanimar, não é para nos levar para uma situação de depressão, muito pelo contrário. Ele diz: o fracasso é uma oportunidade de começar de novo. Só que agora, por conta do sofrimento, do fracasso, da tribulação, você vai ser mais inteligente. Vou começar com mais sabedoria, os novos projetos com mais clareza. Mais uma vez, o fracasso e o sofrimento veio para te fazer maduro e não para te fazer desanimado. Talvez estou falando com você aqui agora e você está vivendo um momento de fracasso. Talvez você está vivendo um momento de muito sofrimento. Você se sente extremamente frágil. O que eu estou querendo te dizer? Vira a página, cara. Vira a página.
páginas. Isso é para seu amadurecimento, é para que nos próximos passos semelhante a esse, você seja mais inteligente, você lida melhor com as pessoas, você lida melhor com as situações, você seja mais esperto. Percebe então, já partindo para uma conclusão aqui desse vídeo, que toda essa situação de sofrimento e tribulação, ela tem alguns paralelos muito positivos. Primeiro, dores costuma quase sempre revelar pessoas. Por quê? Porque a maioria das dores é causada em nós por pessoas. E quando você é submetido a dores, normalmente você vai saber quem é quem. Quando você não é submetido a dor, parece que todo mundo é normal, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bom. Mas a hora que você passa por dor, você percebe quem é quem. Por quê? Porque dor tem essa capacidade. Dor revela pessoas. Prejuízo, ele te leva ao quê? A prudência. Quando você toma um prejuízo, e talvez você está vivendo esse tempo agora, tomando um grande prejuízo por inadimplência ou por um investimento errado, mas isso vai ser muito bom. Por quê? Porque daqui para frente você vai ser muito mais prudente. E prudência, como eu já falei em vídeos anteriores, é a capacidade de ver o hoje, o amanhã e o bem distante futuro. Quanto mais você conseguir ver os desdobramentos, mais prudente você é. E normalmente as lições que te faz ser prudente são lições que te causaram prejuízo. Então não se lamente dos prejuízos, muito pelo contrário, seja um homem mais prudente. Outro paralelo curioso são as traições. Ao longo da vida a gente é traído por pessoas inesperadas, pessoas que você depositou um certo grau de fidelidade e na hora que você mais precisava ela te trai. Então a traição, ela vai te ensinar a certos limites. Eu fui uma pessoa que tratei outras pessoas com muito pouco limite, mas depois de ser traído por inúmeras pessoas, hoje realmente eu tenho um certo limite. E é importante para que você não sofra novas traições. Aquilo que você vai se abrir para o outro tem que ser muito bem mensurado. Eu não estou te incentivando a nunca se abrir, mas cuidado porque você pode estar se abrindo para uma pessoa que amanhã vai usar daquilo para te trair. Então a traição ela tem essa capacidade maravilhosa de te gerar capacidade de lidar com situações, com pessoas com mais limites. De forma que é o seguinte, o homem comum, ele é um cara que quando ele vive o tempo de sofrimento, de tribulação, ele é o cara que fala assim, é muito comum essa frase que eu vou falar, por que está acontecendo isso comigo? Ele traz isso, puxa vida, logo eu que sou honesto, sou um bom pai, sou um bom marido, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo esse tempo tão difícil? Esse é o homem comum. O homem maduro, o homem sábio, ele não faz essa pergunta. A pergunta que ele faz é diferente. Ele faz assim, o que eu preciso aprender com esse sofrimento? O que até aqui eu ainda não consegui enxergar? Se ele for cristão, ele provavelmente vai dizer, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque não é à toa que eu estou vivendo esse momento tão difícil. O meu desejo é que você não seja uma pessoa comum, você seja uma pessoa madura. Sou Paul Lopes, espero ter te ajudado.